Olá, meus irmãos e amigos, estamos estudando esta série chamada Apocalipse, Mensagem de Jesus, Passado, Presente e Futuro. Nesse estudo de hoje, nós vamos dar sequência às cartas, às 7 cartas que Jesus enviou para que João as transmitisse aos pastores dessas igrejas. Nós já estudamos a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e agora a terceira carta que Jesus enviou para o pastor e para aqueles membros da sua igreja na cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade grande que ficou famosa tanto pelas questões econômicas quanto sociais e, sobretudo, espirituais. É claro que a gente lembra muito da palavra pergaminho. Talvez você já tenha ouvido, mas não tenha ideia da origem desse nome ou o que ele signifique. Pois bem, até então, até antes da invenção do pergaminho, o papiro era o tipo de papel utilizado para os registros escritos de vários eventos. Inclusive, a Bíblia foi no passado escrita em papiro e depois substituída pelo pergaminho. Enquanto que o papiro tinha sua origem vegetal dos juncos das regiões alagadiças, o papiro tem como matéria-prima a pele de animais, cordeiros, ovelhas, cabritos. A pele desses animais era curtida, trabalhada e era então nessa pele eram feitos os registros. Vários livros, portanto, passaram a ser escritos em peles de animal. Claro que, comparado com o papel vegetal, então a gente sabe que os livros escritos em pergaminho tinham uma maior durabilidade, exigindo, porém, cuidados na sua conservação. Como o papiro como o pergaminho teve a sua origem na cidade de Pérgamo, então foi uma associação muito rápida. Pérgamo, então foi utilizado o nome de pergaminho, talvez numa referência ou numa suposta homenagem à cidade. O fato é que Pérgamo ficou muito conhecida por essa questão da produção da pele como material para os escritos. Outra coisa interessante que Pérgamo era uma cidade de relevância não só por causa do papel, mas por uma questão cultural. A cidade de Pérgamo era uma cidade muito grande e ali foi construído um templo, e aí já entramos numa questão espiritual, um templo grandiosíssimo de adoração a Júpiter. Júpiter, portanto, que era simbolizado por uma grande imagem que lutava contra gigantes. E então Júpiter era adorado na cidade de Pérgamo. Esses detalhes a gente vê ao longo da carta que agora nós vamos ler, na carta de Jesus à igreja, a sua igreja na cidade de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Eu vou ler e você acompanha. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a pecarem, a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas.
Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Bom, essa é a carta de Jesus à igreja, ou ao anjo da igreja, e por conseguinte a todos os que dela faziam parte, da cidade de Pérgamo. O que nós temos a aprender? Como a gente já viu, há um padrão nessas 7 cartas. Primeiro, identificando o destinatário, a carta ao anjo da igreja em Pérgamo, nesse caso. Mas como é que Jesus se apresenta? Ele se apresenta descrevendo aquilo que foi colocado no capítulo 1, quando João mesmo fez uma referência, uma descrição detalhada da pessoa de Jesus. E estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você ler o primeiro capítulo de Apocalipse, a partir da descrição que João faz de Jesus, você vai ver que Jesus é descrito como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que sai da sua boca. Que espada é essa? Uma espada de 1 gume é como a gente vê aí, a faca, por exemplo, que nós utilizamos em casa, só tem 1 gume, só tem um lado cortante. E naquela época havia espadas de apenas 1 gume, de um lado cortante. Dependendo da habilidade do soldado, lançando a espada para a direita ou para a esquerda, só cortava de um lado. Na ida, digamos assim, ao voltar, a espada não tinha poder letal. Já a espada de 2 gumes, ela corta tanto de um lado quanto do outro, de um movimento para a direita ou para a esquerda, ou da esquerda para a direita. A espada de 2 gumes é letal, ou mais letal. E Jesus diz que ele é aquele que tem espada de 2 gumes, aquele que tem essa espada de poder extraordinário. Mas que espada é essa? A gente sabe que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 4, é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, comparada à palavra de Deus com uma arma humana. Aqui Jesus está falando da palavra como uma arma, mas no sentido espiritual. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus traz julgamento. A palavra de Deus traz a justiça. A palavra de Deus coloca todos realmente numa condição de necessitados do Senhor e de sua ação. Quando Jesus diz que ele tem a espada de 2 gumes que sai da sua boca, ou que tem, fala do poder que ele tem sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Por isso que nós temos que dar valor à palavra de Deus. Você precisa dar valor à palavra de Deus, estudar a Bíblia, tanto na escola bíblica, quanto está nos cultos. Você precisa dar valor, e não somente quando vai à igreja, mas também quando não está na hora do culto, quando não está no templo. Você pode ler a palavra de Deus em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Hoje se coloca a Bíblia no celular, e aí a gente pode consultar a palavra de Deus em qualquer momento. Jesus tem essa palavra, ele tem a palavra, e ele é a palavra viva do Senhor. Mas o que ele fala a respeito da igreja em Pérgamo? Diz aqui no verso 12, ou melhor, verso 13 de Apocalipse capítulo 2. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Portanto, como eu falei um pouco antes, a cidade de Pérgamo tinha um grande templo dedicado a Júpiter, que lutava contra gigantes. Mas Jesus, embora a cidade de Pérgamo talvez fosse até um ponto turístico por causa desse grande templo dedicado a Júpiter, poderia haver uma movimentação dos adoradores de Júpiter para aquela cidade por causa daquele templo, por causa do culto em adoração a Júpiter. As pessoas olhavam como uma questão espiritual, cultural e até como um motivo de orgulho, mas para Jesus era um lugar
onde havia o trono de Satanás. Isso prova para nós que o mundo pode olhar e pode ser condescendente com práticas, com idolatria, com atitudes que são condenadas diante do Senhor. Para os moradores de Pérgamo e os seus visitantes, o templo dedicado a Júpiter, como também outros templos que ali poderiam estar ou ter, seriam lugares de admiração, mas para Jesus era o trono de Satanás. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 10, fala dos ídolos. Para nós que adoramos a Jesus e tão somente o Senhor, os ídolos não passam de pau e pedra, são objetos feitos por mãos humanas. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 10, diz o seguinte: quem adora os ídolos está adorando os demônios que estão por trás dos ídolos. É muito simples. Por isso que para Jesus, a cidade de Pérgamo, se tinha motivo de orgulho para os moradores, para Jesus era um lugar onde estava o trono de Satanás. E aí então, na sequência, Jesus diz: contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Que coisa interessante, mesmo em situação difícil, mesmo morando numa cidade dedicada à adoração a uma pseudo-divindade, que na verdade era um lugar onde Satanás reinava, a igreja de Jesus permanecia fiel. Contudo, ou seja, apesar de tudo isso, de estar num lugar onde o trono de Satanás está posto, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Meus irmãos e amigos, nós estamos vivendo tempos em que, por um lado, existe uma certa condescendência, uma flexibilidade na questão espiritual, na questão do sincretismo religioso, na questão de ter aí uma fácil aceitação, uma convivência, uma relação entre os grupos que pensam contrários à palavra de Deus, dizendo: não, mas o que é que tem? O importante é que todos buscam a Deus de coração. Não, você tem que fazer uma escolha. E Jesus não quer metade do seu coração, Ele quer o seu coração inteiro. Você tem que permanecer fiel ao Senhor, apesar das dificuldades. É isso que Deus espera de você. E continua: e você permaneceu fiel a mim e não renunciou à sua fé, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas talvez tenha sido um dos líderes religiosos cristãos da Igreja do Senhor. E por sua fidelidade, Antipas foi então vitimado pela dureza do coração dos moradores de Pérgamo, foi perseguido e foi morto. Você imagina, você que está numa igreja servindo ao Senhor Jesus, ciente de que um dos seus membros, o pastor da igreja, por exemplo, foi perseguido, foi julgado e foi condenado. Como é que você fica? Será que você vai permanecer fiel? Será que você vai continuar? Imagine você trabalhar numa empresa e aí então um cristão como você é perseguido, tem uma série de problemas no trabalho e finalmente é demitido por causa de outros motivos, você sabe que foi por causa da fé dele. Como é que você fica? Pois é, Antipas foi perseguido, Antipas foi morto naquela cidade onde foi estabelecido o trono de Satanás. Mas apesar de tudo isso, os cristãos permaneceram fiéis. E isso foi valorizado por Jesus. E isso foi motivo de alegria no Senhor. Você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por momentos de escassez, talvez o isolamento tenha colocado você numa situação crítica, tanto no sentido financeiro como emocional, mas a Bíblia espera que você permaneça fiel a Jesus. Jesus está olhando para você e Ele quer saber se você permanece fiel. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti.
Então confie no Senhor, Deus está cuidando de você. E então continua aqui no verso 14 de Apocalipse capítulo 2. No entanto, tenho contra você algumas coisas, ou seja, Jesus elogia aquela igreja, os cristãos da cidade de Pérgamo, elogia pela fidelidade, elogia pela permanência, elogia porque apesar das oposições e perseguições, os cristãos têm permanecido fiel, ainda que um dos seus líderes tenha sido preso, julgado e condenado e morto. Mas Jesus então vai um pouco mais e aí fala algo que é contra aquela igreja. Diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Quais foram as coisas que foram observadas e consideradas erradas pelo Senhor em relação àquela igreja? Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E veja só o que Jesus disse, ele está falando da igreja, não está falando da cidade, dos moradores, não, falando da igreja. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí, ou seja, no meio da igreja, meus queridos, meus irmãos, no meio da igreja, havia pessoas que estavam seguindo os ensinos, a doutrina de Balaão. Observemos aqui uma coisa muito interessante. As doutrinas de Balaão foram ensinadas ou transmitidas de Balaão a Balaque. Se você não se lembra, mas Balaque era rei dos Moabitas. E os Moabitas, ou Balaque, queria que Balaão amaldiçoasse os hebreus. E aí, se você ler o livro de Números, a partir do capítulo 18, 19, você vai ver que Balaão, por 7 vezes, oferece sacrifícios e cultos a Deus e profere bênçãos sobre o povo hebreu. Balaque fica revoltado, diz: olha, poxa, eu chamei você aqui para amaldiçoar os hebreus e você está abençoando. E Balaão diz o seguinte: eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. E de fato ele profere bênçãos sobre o povo hebreu. Mas cessado o período do sacrifício, que foram 7 altares que ele edificou e proferiu bênçãos, a Bíblia diz que Balaão fez a seguinte proposta: olha, tipo assim, Balaque, não dá para amaldiçoar esse povo, não. Esse povo é abençoado por Deus, porque eles obedecem e fazem a vontade de Deus. Mas quer saber? A gente pode ter uma estratégia que vai ter isso. Qual é a estratégia? Vamos imaginar esse diálogo entre Balaque e Balaão. Balaque pergunta: mas qual é a estratégia? E então Balaão propõe: ofereça as tuas filhas aos jovens hebreus. Faça com que as tuas filhas induzem os hebreus a adorarem e a se prostituírem. Leve os teus filhos a seduzirem as jovens e levarem as mulheres a se prostituírem e adorarem aos ídolos, porque quando eles obedecem a Deus, ninguém pode vencê-los, porque Deus luta por eles. Mas se eles desobedecerem e pecarem contra Deus, quem poderá protegê-los? E de fato, diz a Bíblia em Números capítulo 25, que Balaque coloca em prática essa sugestão, e então diz a Bíblia que quase milhares de hebreus são mortos, porque se prostituíram em imoralidade sexual e também na prática da idolatria. E Balaão propôs isso por ganância. Ele queria dinheiro, ele estava de olho no dinheiro, ele estava querendo se enriquecer e fez da prática religiosa uma forma de enriquecimento ilícito. Deus condenou tanto Balaque quanto Balaão por essa prática e condenou os hebreus que seguiram esses ensinos. Pois bem, a igreja de Cristo na cidade de Pérgamo tinha em seu meio pessoas que seguiam essa doutrina de
Balaão: a ganância, o dinheiro e a prática da idolatria e da imoralidade sexual como uma coisa comum, como uma coisa inofensiva. E aí, então, o versículo 15, Jesus tinha falado duas coisas contra a igreja de Cristo em Pérgamo. A primeira coisa, então, foram aqueles que ensinavam ou seguiam a doutrina de Balaão. Qual era a segunda coisa contra a qual o Senhor aqui expôs a sua mensagem? Diz aqui no verso 15: de igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Ou melhor, quem foram? Essa é a segunda vez em que o Senhor Jesus faz referência aos nicolaítas. Nós não temos, os estudiosos do texto bíblico não têm informações que grupo era esse e quais eram as doutrinas que eles seguiam. Mas como nicolaítas tem a ver com Nicolau, é uma questão de sequência, assim como havia os seguidores de Balaão e de Balaque, havia também esses que eram os seguidores os participantes desse grupo espiritual, grupo doutrinário chamado Nicolaítas. Na carta anterior, a Esmirna, há uma descrição pormenorizada sobre a prática dos nicolaítas, e não era muito diferente da doutrina de Balaão, com o destaque que os nicolaítas também tinham essa prática da imoralidade sexual e da idolatria. Ou seja, os nicolaítas dentro da igreja insuflavam os cristãos, induziam os cristãos, influenciavam os cristãos ainda que tivessem declarado a fé em Jesus, a participarem dessas festas, participarem dos eventos sociais, participarem das práticas religiosas. Sabe aquele negócio que não tem nada a ver, eu posso adorar meu Deus, mas eu posso botar o pé naquela prática religiosa, eu posso fazer aqui uma coisinha diferente, eu posso ir para aquela festa onde acontece de tudo, eu posso ir para o motel com a amante, eu posso ter vários namorados, várias namoradas, eu posso ir à igreja no domingo, mas eu posso frequentar outras práticas religiosas totalmente contrárias à Bíblia. Então, na igreja de Pérgamo havia esses dois grupos, os que seguiam a doutrina de Balaão e os que seguiam os ensinos dos nicolaítas. Essa igreja estava realmente vivendo momentos difíceis. Então Jesus fala contra essa igreja sobre essas duas questões. No verso 16 de Apocalipse capítulo 2 diz assim: portanto, palavra de Jesus, portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada, portanto, é a palavra de Deus. Quando Jesus diz, arrependa-se, do que a igreja tinha que se arrepender? Porque ela tinha sido conivente, ela tinha sido tolerante, ela fechava os olhos para o pecado, para a idolatria, para a prática da imoralidade, para as coisas que eram contrárias aos ensinos. A igreja queria servir ao Senhor, tinha sido fiel durante o período de perseguição, mas ao mesmo tempo tinha essa, digamos, conivência. Então Jesus diz, olha, arrependa, senão eu virei. E aí esse vir aqui, meu querido, tem a ver com o julgamento, ou seja, o Senhor Jesus em um dado momento viria àquela igreja e com a sua palavra confrontaria os frequentadores dos atos religiosos, da idolatria, dos praticantes da imoralidade sexual, dos que tinham apego ao dinheiro, à ganância, ao enriquecimento. O Senhor julgaria todos eles com a palavra dele, porque a espada que sai da boca do Senhor não é outra coisa senão a palavra dele. Por isso que o critério, a base da nossa fé, da sua e da minha fé, tem que ser a palavra do Senhor. E finalizando então essa carta, Jesus fala nos versos
no verso 12, algo que também é um padrão nas 7 cartas. Diz aqui: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a partir da igreja de Éfeso, Jesus se dirige ao pastor, a carta é para o pastor, e tem uma aplicação geral, mas no final diz: aquele que tem ouvidos, ou seja, preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida. O livro de Apocalipse já foi escrito, já foi publicado. Você e eu estamos lendo a palavra, e então aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça. Quando Jesus contava uma parábola, ao final dela ele dizia o seguinte: aquele que tem ouvido, ouça. Ou seja, quer entender o que eu acabei de falar? Preste atenção, medite, reflita na palavra. Então Jesus termina a 3ª carta agora à igreja de Pérgamo, como foi nas 2 anteriores. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito diz às igrejas? A todas as igrejas, não só a igreja de Éfeso, Esmirna e agora a igreja de Pérgamo. Qual é a mensagem? Ao vencedor. E aí uma coisa muito interessante: a igreja de Jesus é a igreja de vencedores. Não vencedores pelo poder político, não vencedores pelo poder monetário, não vencedores pelo poder intelectual e nem vencedores pelo poder físico, de força. O vencedor em Cristo é porque se rendeu a Jesus. Romanos capítulo 8, eu recomendo que você leia com calma. Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. E no 37 a gente conhece: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então nós não somos um grupo de derrotados, um povo pequeno, diminuto, fragilizado, coitadinho, não. Nós somos mais do que vencedores. Davi era um só, mas ele derrotou o gigante Golias e todo o exército filisteu. Moisés era um só, mas ele, por ser dependente de Deus, tirou todos os hebreus do Egito. Daniel e os seus 3 amigos eram poucos, mas venceram a idolatria no Império Babilônico, e assim por diante. Paulo foi um só, mas ele pregou o evangelho para dezenas de milhares de pessoas do seu tempo. O maior evangelista de todos os tempos, considerando as condições humanas. Pois bem, ao vencedor, diz aqui: darei uma pedra branca com um novo nome nela. Assim, deixa eu ler aqui antes: ao vencedor darei o do maná escondido. Talvez você esteja perguntando: mas que maná era esse? É muito simples. Quando o povo estava no deserto, depois de ter saído do Egito, o povo estava cansado, com sede e com fome. Deus proveu água, Deus deu refrigério, levando para os lugares tranquilos, e quanto ao alimento, Deus mandou que caísse um orvalho durante a noite. No dia seguinte, os hebreus pegavam uma vasilha, enchiam aquela vasilha com o que tinha caído do céu, aquele orvalho, e eles viam ali uma espécie de um produto que não sabia o que era, tinha uma aparência como flocos. Pois bem, ali era o maná. A palavra hebraica maná significa: o que é isso? Durante 40 anos, Deus alimentou o povo com o maná. E é isso que Jesus disse: aquele que vencer, ao vencedor darei do maná escondido, o pão vivo que desceu do céu, não caiu, desceu do céu, Jesus. Ele é esse nosso Salvador único, ele é o nosso alimento. E Jesus disse: eu darei essa vida eterna àquele que permanecer fiel a mim. E ele continua: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa pedra branca, quando uma pessoa era levada a julgamento, segundo os estudiosos, haveria a decisão
de condenar ou de absolver. E então, se houvesse a decisão de absolver, então o juiz pegava uma pedra branca e escrevia o nome da pessoa, dizendo: você está livre. Essa era a prática. Você não será condenado, você foi absolvido. Essa pedra branca com o nome era a resposta no julgamento. Mas a segunda maneira, o segundo uso dessa pedra branca era quando o escravo era liberto. Havia então a pedra branca e escrevia-se o nome do escravo, dando a ele a alforria, a liberdade. Jesus é o Salvador e libertador de todo aquele que nele crê. O nosso nome foi escrito no livro da vida e ele garantiu que todo aquele que permanece fiel vence, e aquele que vence terá um maná escondido, receberá do maná escondido e terá um nome numa pedra branca que só saberá aquele que receber. Isso quer dizer que o próprio Jesus garante àquele que crê nele a salvação. Isso quer dizer, meu querido, que a salvação é uma coisa individual, pessoal e intransferível. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 8, no verso 14 a 16, ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe se você está salvo pela ação do Espírito Santo na sua vida. Não é uma Bíblia debaixo do braço, não é ter sido batizado, não é ter colocado o seu nome na igreja. A salvação é a entrega de vida a Jesus, e quem é salvo em Cristo Jesus é batizar no nome dele, anda com a Bíblia debaixo do braço, faz a vontade de Deus e serve ao Senhor neste mundo para a glória do Senhor. É isso que é a mensagem, a síntese da carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Que Deus te abençoe, não só a você, mas a toda a sua família, hoje, para todo sempre. Amém e amém.